isso após a apresentação. Eu acho que fica mais fácil, mas se for uma dúvida muito pertinente naquele momento, pode fazer sem problema, só não sei se eu consigo ver ali na hora, mas acredito que sim. Então, compartilhando aqui a tela. Me avisa quando vocês estiverem vendo, por favor. Tá exibindo aqui. Tudo certo? Tudo certo. Então, maravilha, gente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CS, principalmente de quem que é a responsa do sucesso do cliente na empresa, né? De novo, começo agradecendo vocês pelo tempo de vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em marketing e também em produção em mídia digital e design digital. Atuei bastante tempo como designer, eu trabalhei depois com UX, fui para produto, trabalhei em vários projetos com a Vale, com Rio 2016, Nissan, Oi. Também empreendi no mercado B2C, além do e-commerce. Venho numa jornada aí de mais ou menos uns 5, acho que 6 anos já na área de tecnologia. E hoje sou especialista certificada em marketing digital, growth hacking, customer experience e customer success. Tá? Hoje eu tenho a minha empresa, que é a Stark Customer Growth, né? E
em pandemia, a gente precisa conciliar tudo isso. Então, parece que a gente está numa enrascada e que isso nunca vai ter fim. Mas existe uma forma da gente conseguir, sim, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar o nosso trabalho. Basicamente, é tendo relacionamento. O relacionamento com o cliente, ele tem que ter, tá? Então, os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes, cada vez mais desconfiados, e não é mais possível a gente só vender esse produto e torcer para aquele cliente ficar. E o que acontece aqui? Voltando na dinâmica da gente pensar na gente como consumidor, é só a gente perceber que quando a gente vai contratar qualquer coisa, a gente pergunta para algum amigo, ou se a gente vai fazer uma compra online, a gente olha as avaliações. Então, a gente está sempre desconfiado, não adianta mais a marca falar para a gente que, oi, nós somos os melhores. Tá, vocês estão dizendo que vocês são os melhores. Quem tá corroborando isso, né? Quem está dando apoio, quem está endossando que vocês são os melhores. Então, a gente precisa realmente ter em mente, nós como consumidores somos desconfiados e mais exigentes, os nossos clientes também estão mais desconfiados e mais exigentes. Outra coisa, por que é importante a gente levar a sério a questão da satisfação do cliente? Porque custa até 5 vezes mais caro trazer um novo cliente, né? E quando a gente fala de vender mais para um mesmo cliente, a taxa de conversão de vendas para eles é de 60% a 70%, tá? E quando a gente fala de trazer um cliente novo, no ramo de tecnologia, uma boa taxa de conversão é 30%, então uma diferença enorme. Tem eu gosto muito de dados, gente. Vocês vão perceber ao longo da apresentação que eu realmente gosto muito de dados. Eu estou sempre procurando novos reportes que estão saindo, novos relatórios, novas pesquisas, enfim. E eu vi uma muito interessante também que falava que é basicamente um Pareto, porque 80% da nossa renda futura vai vir de 20% dos nossos clientes atuais. Não necessariamente só porque eles vão ficar com a gente, mas porque eles vão gerar novos negócios para a gente. Então, percebam que a experiência do cliente, o sucesso do cliente, ele engloba várias coisas, inclusive a própria existência da empresa a longo prazo. E uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, e essa parte ali é muito importante não só para gestores, mas para quem está liderando ali as áreas, ou para quem está liderando a empresa, é o próprio profissional mesmo, porque eu vejo muito profissional, vejo muitos pares meus no mercado pensando em inovar, e pensando em trazer mais tecnologia, e pensando em trazer mais, enfim, metodologias até, só que não vai funcionar se a gente não fizer o básico, tá? Então, qual que é o problema da gente não fazer o básico? Se a gente não faz o básico, o resto não vai funcionar. A gente está sempre olhando para, de novo, ferramentas novas, metodologias novas, para resolver problemas que nem deveriam existir. Problemas esses que muitas vezes estão relacionados a uma comunicação pobre dentro da empresa, né? A um alinhamento de expectativa, a olhar para o lado e entender como que funciona o trabalho do colega para quando chega na sua ponta, você conseguir resolver e depois passar adiante. Por isso que eu gosto muito de falar, confia no arroz com feijão, vamos fazer o arroz com feijão muito bem feito antes da gente começar a tentar fazer outros pratos. Ele sustenta e faz bem, né, gente? Arroz e feijão é uma maravilha e funciona também essa analogia aqui para os negócios também, para o nosso trabalho. Vamos fazer um trabalho bem, todo esse básico bem preparado, quando a gente tem todos esses fundamentos realmente internalizados, né, em toda a empresa, a gente consegue perceber que a qualidade do trabalho melhora não só para o cliente, para o serviço que a gente está prestando, mas principalmente para a gente também. Então, investir no sucesso do cliente é investir no nosso próprio sucesso, é investir no nosso dia a dia, né? Então, ter um dia a dia menos estressante. Por isso que é a hora de a gente eliminar. Tem gente que fala, enfim, panelinha, tem vários nomes para dar para isso, mas basicamente é eliminar a má comunicação entre as áreas. Gabi, mas isso depende do gestor. Não, não depende do gestor, não depende do líder, depende de cada um de nós, porque a gente não pode transferir para o outro a responsabilidade que a gente tem de ter uma boa comunicação.
Então, assim, se o colega do lado não está tendo uma boa comunicação, é um caso que precisa ser resolvido, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é porque o colega ele se comunica mal que a gente vai se comunicar mal também. Senão a gente começa a ter um problema dentro da empresa e dentro das nossas relações humanas até, de ir minando, né, o relacionamento, ir minando, enfim, a nossa produtividade e até mesmo a nossa felicidade, né? Porque, como eu disse, isso daí é um problema que, quando acontece a nível de relação humana, afeta qualquer coisa, afeta a relação de trabalho, afeta a relação de amizade, afeta a relação em casamento. Então, a gente sabe que quando um deixa de falar e o outro deixa de falar também, aquele relacionamento morre. Nos negócios, isso vai acabar refletindo no cliente. Então, tenha a postura sempre de se comunicar muito bem, dizer o que você precisa. Muitas vezes o que é claro para a gente não é claro para o outro, por isso que a gente precisa cuidar tanto da comunicação interna. Então, explicar, fulano, você pode me ajudar com isso? Porque por isso, eu preciso disso para isso. O outro não tem obrigação de adivinhar o que você precisa ou porque você precisa daquilo naquela hora. Mas, então você precisa realmente abraçar isso, abraçar essa boa comunicação, porque isso vai te trazer benefícios, tá? Vai te trazer mais clareza no que você tem que fazer e vai trazer mais facilidade para o seu trabalho, o que, de novo, vai refletir lá fora nos nossos clientes. O foco no lucro em detrimento da experiência do cliente é uma coisa também que, assim, tipo, é abominável, já deveria ter sido eliminado de todas as empresas há muito tempo. Eu não estou dizendo que isso é um problema da Total, eu estou apenas dizendo que existem, às vezes, momentos em que a gente foca em resolver alguma coisa por questão de caixa, por exemplo, e isso em qualquer lugar, tá? Ou então, preciso bater uma meta agora, então vou chutar para dentro esse cliente aqui. Isso vai ser aquela coisa de tiro que sai pela culatra, né? A gente tenta dar um tiro que vai acertar agora, mas na verdade aquilo dali vai respingar na gente e vai prejudicar a gente. Então tem várias maneiras disso acontecer, né? Então a própria questão, e o lucro não precisa ser só financeiro também, tá, gente? Essa questão de lucro em detrimento da experiência do cliente, às vezes a gente quer lucrar mais tempo. Então, a gente manda um e-mail mais sucinto, a gente manda uma comunicação incompleta, a gente deixa para depois uma coisa que poderia ser resolvida agora, a gente está economizando alguma coisa, a gente está, entre aspas, lucrando alguma coisa. Então, a gente está deixando a experiência do cliente de lado para ganhar alguma coisa no curto prazo, mas que no médio e longo prazo aquilo vai voltar para a gente. Então, o foco no lucro em detrimento da experiência do cliente, a gente tem que realmente eliminar de uma vez por todas. A visão de que o crescimento está apenas no aumento das vendas novas. Isso daí é uma coisa que a gente já comentou ali também. Não dá para a gente ficar focando só no aumento das vendas novas. Elas custam muito mais caras do que a gente manter um cliente satisfeito, que vai gerar novos negócios para a gente. Não só porque ele vai ficar mais tempo com a gente, mas também porque ele vai começar a indicar o nosso trabalho, né? Então, o que a gente tem que ter? Uma estratégia go-to-customer, que é, tipo, a gente ouve muito falar de go-to-marketing, que é a estratégia para ir para o mercado, mas a gente tem que pensar numa estratégia de ir para o cliente. Então, como que funciona isso? A primeira coisa é segmentar os clientes para ter melhores resultados. Gabi, como assim segmentar os clientes? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas, basicamente, a gente ter um discurso alinhado para aquele perfil de cliente. Você não vai explicar da mesma forma, enfim, você não vai dar uma explicação do sistema, por exemplo, da mesma forma para o cara que é do financeiro e usa pontualmente o sistema, do que para aquele cara que usa todo dia. Aquele cara que usa todo dia, por exemplo, ele já tem uma visão muito mais ampla do que o sistema faz, ele já tem muito mais noção. O cara que é do financeiro que entra lá, eventualmente, para sei lá fazer o quê, gerar um relatório, talvez, ele usa o sistema uma vez por mês, então ele precisa de uma comunicação diferente do cara que está ali operando todo dia. Isso é um exemplo genérico, não necessariamente pode ser assim que funciona na Total, na questão de prestar um suporte, mas isso se estende, assim, como eu disse, foi só um exemplo genérico, isso se estende qualquer coisa. Então, por exemplo, a pessoa entrou em contato com o financeiro da Total para pedir uma nota fiscal. Se aquela pessoa está pedindo uma nota fiscal e vocês já têm um procedimento padrão, vocês identificaram que aquela pessoa
não é a pessoa que vocês estão habitualmente lidando, ela está cobrindo alguém, ou é alguém que entrou, sei lá, ontem, anteontem, na empresa nova, ter a empatia de ter uma comunicação diferente para essa pessoa, perceber ali o momento, isso é um jeito de segmentar o cliente, né? Então, separar ele, não adotar um discurso. Ah, mas a gente já informou anteriormente que a nota fiscal é enviada tal dia, tal hora, pelo sistema tal. Essa pessoa está perguntando porque ela realmente não sabe. Então, segmentar, entender a qual caixinha aquela pessoa ali pertence e a que etapa da jornada ela também pertence. A gente também tem uma estratégia Go to Customer quando a gente engaja os clientes, criando relacionamentos importantes. Então, quando a gente segmenta os clientes para a gente ter melhores resultados, a gente também tem uma melhor comunicação, porque a gente está conversando certinho com cada um, a gente está tendo a linguagem certinha para cada um. Né? E a gente também trabalha a satisfação dos nossos clientes para fazer a roda girar, que é o próximo passo de uma estratégia Go to Customer. A gente está ali monitorando a satisfação do cliente, acompanhando, levando ele junto com a gente, levando ele do ponto A ao ponto B, trabalhando ali com ele para identificar possíveis atritos na jornada dele e melhorando a vida dele, né? Então, com isso, a gente chega no último passo, que é crescer através do aumento do LTV, né, que é basicamente o quanto de dinheiro que aquele cliente deixa na empresa, porque ele está cada vez mais tempo com a gente. Né? Então, o cliente que fica 6 meses, ele tem um LTV, ele deixa um dinheiro menor do que o cliente que fica 1 ano, e assim sucessivamente. Então, a gente cresce através do aumento do LTV e através dos novos negócios gerados por esses clientes atuais, né, que são aqueles casos que eu comentei, de cliente que indica, que traz outro, enfim. Agora, falando de fato sobre o tema de hoje, que é sucesso do cliente, o que diabos é o tal do sucesso do cliente? Tá? Eu poderia falar aqui várias horas sobre termos técnicos de CS, pipipipopopó, mas basicamente o que a gente tem que saber como profissional para a vida é que sucesso do cliente é uma fórmula muito simples, né, que é o resultado esperado, mas a experiência apropriada. Isso é o sucesso do cliente. Vamos pegar o exemplo do Uber. Quando você chama um Uber, você tem o resultado esperado de você sair do ponto A e chegar no ponto B. E você identifica que você teve sucesso com essa experiência quando você sai do ponto A com o ponto B com uma experiência apropriada. O que é uma experiência apropriada? Aí que está a pegadinha da fórmula, que apesar de ser muito simples da gente lembrar, a gente tem que ter em mente que ela também não é uma fórmula Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Para mim, Gabriela, minha experiência apropriada no Uber é ter um carro limpo, um motorista simpático, que seja respeitoso, que proporcione uma viagem segura, que se preocupe realmente com o trajeto, pegando um trajeto mais rápido e mais seguro, enfim. Então, essa para mim é a experiência apropriada. Quando a gente vê algum desequilíbrio nessa fórmula, o sucesso do cliente ele não acontece. Então, por exemplo, se eu pego um Uber e saio do ponto A para o ponto B, mas a minha experiência com o Uber é um motorista grosseiro que está com o carro sujo, que demorou a chegar, que dirigiu igual um maluco, eu não tive sucesso completo para mim. Eu cheguei do ponto A até o ponto B, mas a minha experiência foi uma droga. Da mesma forma que se eu tenho um motorista, e esse caso é real, se eu tenho um motorista que é simpático, que chega na hora que o carro tá limpinho, que ele pergunta a temperatura do ar-condicionado e se eu quero indicar o caminho, se eu uso o GPS e tudo, mas ele não chega até o ponto final, como aconteceu comigo outro dia, que o cara teve um problema no carro e eu tive que chamar outro carro, eu também não tive sucesso. Eu tive uma excelente experiência com ele, mas eu não atingi o meu objetivo, que era sair do ponto A para chegar no ponto B. Então, a gente tem que ter em mente qual é a experiência apropriada que a gente deve oferecer para esse cliente, o que ele considera uma experiência apropriada e qual que é o resultado esperado que ele tem com a nossa solução, ou, se não é com a nossa solução, com o nosso próprio trabalho. Né? Então, o que o cliente espera, por exemplo, do comercial? O que o cliente espera do financeiro? O que o cliente espera do suporte? E aí, com isso, a gente vai construindo internamente a entrega de sucesso para aquele cliente naquele momento da jornada dele, tá? Por que a gente deve investir no sucesso do cliente?
Primeiro, a gente já falou bastante sobre impacto positivo na receita. E, assim, a gente tem que pensar que o impacto positivo na receita é algo que é desejável para todos os colaboradores. A gente quer, com certeza, estar numa empresa que esteja em crescimento e que a gente possa crescer junto. Mas, principalmente, porque melhora o relacionamento com os clientes. Quando a gente tem relacionamento melhor com o cliente, é melhor da gente trabalhar. Ninguém gosta de ficar atendendo o cliente que está no telefone gritando com a gente. Então, se o cliente está do outro lado gritando com a gente, alguma coisa realmente está errada. Claro, a gente sabe que existem as exceções, né, de clientes que realmente não têm razão e tudo mais, a gente sempre vai passar por isso, mas que isso seja a exceção e não a regra, né? E principalmente porque o CS promove para a gente múltiplas possibilidades, né? Então, a gente vai ter um melhor relacionamento, a gente vai gerar novas vendas, a gente vai ter um branding, que é a questão da gestão da marca lá fora mais forte, porque a nossa marca se torna mais forte. A gente consegue fazer o lançamento de novos produtos e serviços, porque a gente está trabalhando em conjunto com os clientes, identificando novas demandas do mercado e conseguindo suprir essas demandas. Mas de quem que é o filho do... né? O CS é filho de quem? Mas quem tem que tomar conta disso? Essa é uma dúvida extremamente comum e normalmente as pessoas acabam atrelando exclusivamente a área do CS. A área do CS ela é uma área importante na empresa, porque é a área que vai ter como objetivo fazer a gestão integral disso, né? Então, alguém precisa olhar para isso. Mas a gente precisa da área de CS para, de fato, entregar sucesso para o cliente? Não. Por quê? Porque o sucesso do cliente, ele é filho de toda empresa. Então, mais do que um departamento, o CS é uma filosofia que tem que estar dentro de cada um de nós. Toda vez que a gente atende um cliente, a gente deixa um pedacinho da gente, né? Então, assim, pense em você, de novo, voltando no exercício de pensar na gente como consumidor. Quando você vai numa loja, quando você liga para Vivo, para Claro, para Oi, para sei lá qual operadora de telefone, percebam qual que é o impacto que tem um bom atendimento quando a gente está com algum problema, porque normalmente quando o cliente liga, ele está com algum problema, né? Então a gente já sabe que o cliente liga quando ele precisa resolver alguma coisa. Pode ser um problema grave, pode ser um problema mais tranquilo de resolver, mas ele está precisando de apoio em alguma coisa. Quando a gente é consumidor e está nessa situação, a gente quer um atendimento realmente bacana, que a pessoa tenha empatia, que ela entenda a nossa situação e principalmente que ela seja consultiva. Às vezes a gente vai numa loja achando que precisa de determinado item e um vendedor atencioso vai perceber que aquele item não vai resolver o problema e vai vender o item certo. E às vezes, com isso, ele vai até vender algo que era de menor valor, mas valor financeiro, mas o valor que aquela pessoa vai tirar daquela experiência, não só porque ela vai resolver de verdade o problema dela, somado a esse atendimento, vai elevar realmente a satisfação dela e fazer aquela pessoa confiar na pessoa que atendeu. Então, a gente tem que pensar que a gente quer entregar o melhor para o cliente, para a gente ter o melhor para a gente também, né? Então, que face sua que você quer deixar para o cliente que você atende, né? O que você espera que o cliente pense do teu atendimento? Né? A gente não precisa falar com o cliente para isso, porque existem várias formas que a gente tem de entregar sucesso para o cliente, mesmo para as áreas que não conversam com o cliente, que não atendem telefone, que não respondem e-mail. Como que a gente entrega sucesso para o cliente? Quando a gente cumpre prazos e usa uma comunicação clara para todo mundo. A gente volta na questão da comunicação. O combinado ele nunca vai sair caro. Então, marcamos um prazo com o cliente lá na ponta, vamos estabelecer um prazo interno para aquilo estar pronto antes do prazo do cliente, para a gente poder testar e, se de repente conseguir até entregar antes, superar a expectativa dele naquela questão. Vamos ter uma comunicação clara. Quando a gente for dizer não para um colega de trabalho, de outra área, que esse sim fala com o cliente, quando você for falar que não dá para fazer, e muitas vezes a gente tem que falar para o cliente que não dá para fazer,
explique o porquê, deixe bem claro. Não podemos fazer isso porque funciona assim, 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 assado. Isso vai impactar nisso, 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 naquilo. Porque a gente, de novo, tem uma visão muito clara do porquê aquilo não funciona. Só que a gente só fala pro outro, não dá para fazer não. Aí o cliente, essa pessoa da empresa que está falando com o cliente não sabe repassar os detalhes do porquê não dá e também só fala não pro cliente, ó, falaram que não dá pra fazer não. Daí o cliente chia, daí ele fica bravo, daí reclama, daí começa a acionar todo mundo, começa a chegar e-mail na caixa de todo mundo, porque sempre tem aquele cliente que quando fica insatisfeito, ele copia o marketing, ele copia a diretoria, ele copia a ouvidoria, ele copia o comercial, ele copia até o papa se deixar, porque ele quer que alguém resolva o problema dele. E por quê? Porque ele não entendeu, né, qual que é a forma de resolver aquilo, porque que não dá para fazer aquilo que ele está pedindo. Então, a comunicação clara, inclusive para os colegas de trabalho, é uma forma de entregar sucesso para o cliente e, de novo, entregar sucesso para a gente também. A gente acaba evitando atritos na nossa jornada de trabalho. Garantindo uma experiência campeã, removendo atritos. Minha filha, eu tô em treinamento. Mãe, a Joana tá em casa. Sofia, eu tô em treinamento. Desculpa, gente, só um segundo. Joana tem casa de ele também. Desculpa, gente, home office. Ai, que péssimo, desculpa. Então, voltando aqui, formas de entregar o sucesso para o cliente, né? Então, a gente tem que garantir uma experiência campeã, removendo atritos sempre. Então, a gente tem que sempre tentar evitar desses atritos escalarem. Então, muitas vezes a gente tem uma situação ali onde a gente tá vendo assim, isso aqui uma hora vai explodir, hein? Ah, mas deixa que alguém vai ver. Isso aqui não é responsabilidade minha. A gente tem que ter uma cultura realmente de poder conversar com o outro, poder apontar, assim, acatar sugestões, inclusive internas, né, para a gente poder trabalhar bem, para a gente poder remover esses atritos da jornada do cliente. A gente precisa conseguir identificar problemas futuros resolvendo pequenas coisas agora. Não vamos deixar virar uma bola de neve. A gente entrega sucesso para o cliente quando a gente se envolve com as demais áreas, né? E a gente entende a jornada do cliente. E, principalmente, lembrando que o seu trabalho é importante, porque, independente da área que você trabalha, é você quem executa. Então, se você está aí para executar essa função, é porque todo mundo sabe, a empresa sabe e o cliente sabe que a pessoa certa para resolver aquele ponto específico é você. Seja na hora de enviar um contrato, seja na hora de escrever uma linha de código, seja na hora de, enfim, enviar até um e-mail, ou então até mesmo organizar as pastas de trabalho compartilhados. Então, independente do trabalho que você tem aí, você tem uma função extremamente importante para contribuir com a jornada do cliente. Falando em jornada do cliente, a gente tem que lembrar sempre dessas etapas. A gente tem 4 etapas principais da jornada do cliente, que é a adoção, que é quando o cliente inicia a experiência com a gente. Para mim, é o ponto mais sensível da jornada do cliente, porque, de novo, pensando na gente como consumidor, é quando a gente busca o valor que foi prometido na venda. Então, assim, e isso se estende não só para software, gente, não é só para negócio, é a gente como consumidor geral. Ah, comprei um creme anti-rugas, o que eu espero? Eu tô animadíssima, o negócio falou que em 15 dias as linhas finas vão sumir, eu vou querer que em 15 dias as linhas finas simplesmente sumam, né? Então, a gente tem que entender que o cliente está naquele auge da expectativa, né, para resolver aquele problema, e por isso que ele comprou. Então, ele vai buscar o resultado prometido, e essa fase é sensível, porque qualquer trepidação nessa área, a expectativa dele vai descendo, e com isso você vai criando espaço para a insatisfação. Quando a gente passa plenamente pela fase de adoção, a gente tem a fase de retenção, que é quando o cliente já percebe que a situação realmente, a solução realmente é necessária, né? O que a gente está oferecendo para ele é necessário, funciona, então ele fica.
tá? E aí a gente entra na fase de expansão, que o cliente já percebeu que a gente realmente entrega tudo para ele, do que a gente promete, tudo a gente entrega, e ele está mais suscetível a adquirir outras das nossas soluções, tá? E, por fim, o advocacy, que é quando o cliente está tão satisfeito que ele se torna embaixador da marca por vontade própria. Muitas vezes essa jornada não é linear, tá, gente? Então, um cliente, ele pode adotar rapidamente e já passar para um estágio de advocacy, por exemplo, porque ele foi tão bem atendido, a adoção dele foi tão boa, a experiência dele implantando foi excelente, que ele simplesmente já começa a indicar a empresa para outras pessoas. Assim como tem cliente que adota e já começa a adquirir outras soluções, né? Então, isso daqui não necessariamente é linear, mas é interessante a gente ter esse passo a passo separado na nossa cabeça para quando a gente identificar aquele cliente, entender ali em que momento que ele está e como que a gente pode trabalhar a nossa relação com ele. Agora, uma reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é aonde você se encaixa na jornada do cliente e como você pode trabalhar melhor o sucesso, entregar um melhor sucesso para o cliente, de modo que você contribua para o sucesso dele, para o sucesso da empresa e principalmente para o teu sucesso profissional, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um bom desempenho no trabalho e nosso dia começa a fluir mais fácil, a nossa vida inteira melhora, né? Então, a gente sai do trabalho, ao invés de sair do trabalho com aquela nuvem negra na cabeça, a gente sai do trabalho leve, respirando, nossa, que mais um dia que a gente passou com sucesso, hoje foi um dia ótimo, não tive imprevistos com o cliente, não tive problemas graves para resolver, porque tá tudo fluindo bem. E como que a gente constrói, agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente constrói esse sucesso do cliente, tá? Primeiro, a gente tem que ajustar a mira, né, que é o foco no cliente. Ouvir o cliente, pensar no cliente, vestir a camisa do cliente e nunca mais errar nisso, que é o maior erro das empresas é tratar os clientes como sendo todos iguais. A gente falou um pouquinho lá atrás sobre isso, que é quando a gente está falando com o cliente de forma genérica, então liga uma pessoa para a gente ou manda um e-mail, a gente dá uma resposta padrão sem nem entender quem é aquela pessoa e por que ela está com aquela dúvida. E aí a gente tem uma comunicação completamente genérica. E isso não acontecia, por exemplo, quando a gente estava tentando vender para o cliente, né? A gente, quando está na fase de prospecção de cliente ou em negociação com o cliente, a gente tem todo um discurso adaptado. Então, esse cara é decisor, então ele que vai bater o martelo se nossa solução vai ser contratada ou não. Ele vai pegar e a gente vai pegar e vai ter uma conversa diferente com ele do cara que é influenciador e que ele não vai bater o martelo, mas ele vai influenciar lá dentro para tentar levar a total lá para dentro. Então a gente tem discursos diferentes, a gente tem abordagens diferentes, a gente tem canais diferentes. Quando a gente fecha a venda, muitas vezes todos os clientes eles são tratados como se fossem todos iguais e eles não são iguais. As pessoas lá dentro não são iguais. Principalmente porque quando, muitas vezes, no mercado B2B, quando alguém contrata, não é alguém que vai usar, né? Então, o gestor, por exemplo, usa menos uma ferramenta do que um cara que está realmente ali no ponto de venda todos os dias. Existem as situações onde, claro, a gente tem uma persona única, que ela é seu próprio gestor e está operando no dia a dia, mas a gente tem que ter clareza que este é o caso daquela pessoa, diferente do caso do cliente B, que sim, tem várias pessoas usando o sistema e que cada uma delas tem uma visão sobre o sistema e usa uma parte do sistema e entende o sistema de uma forma diferente.
e principalmente também um recado final que eu deixo para vocês, que é: sucesso do cliente é uma mentalidade. A gente precisa dessa mentalidade de crescer junto, de propor junto, de construir junto o sucesso do cliente, de realmente a gente parar para pensar na evolução. Aí, se você fala com o cliente todo dia, você tem dados, como eu falei ali, sem dados você só tem uma opinião, mas se você fala com o cliente todos os dias, você já tem dados todos os dias sendo gerados para mostrar um ponto de vista. Olha, nós precisamos melhorar aqui, tá? Então, peguei aqui esses dados de tantos clientes que eu falei essa semana, tantos falaram deste ponto específico. E isso para a gente ou é um risco ou é uma oportunidade. Levanta essa bandeira, conversa, vamos ter uma postura mais comunicativa, vamos abraçar a causa do cliente ali dentro, tá? E, na dúvida, sempre consulte o cliente. Tá com dúvida do que o cliente está apontando, do que ele está reclamando, não está entendendo o que está acontecendo, pergunta para o cliente. Fale com o seu cliente, converse com o cliente. Tenha uma escutativa com o cliente. Então, quando o cliente ligar reclamando de alguma coisa, não tenta cortar o cliente, tipo, já entendi o que você quer, deixa eu falar. Não, deixa ele falar tudo. Reafirma o que ele falou assim: olha, se eu entendi direito, você está falando que isso, isso e isso. É isso mesmo que você está me falando? Quando ele concordar, daí sim você vai lá e pega e responde o que ele perguntou, tá? Eu tenho um caso meu mesmo, quando eu fui atender um cliente uma vez, ele estava muito bravo mesmo, ele estava realmente xingando pessoas da empresa com nomes horríveis, ele estava muito, muito bravo, e eu era a bola da vez para lidar com ele. E eu deixei ele falar, e ele falou. Quando ele terminou de falar, porque o problema é que ninguém estava ouvindo ele, então por isso que ele estava tão bravo, porque não só ele tinha um problema para resolver, como ninguém estava ouvindo, antes dele terminar de falar, todo mundo estava tentando oferecer uma solução. Eu deixei ele terminar de falar, quando ele terminou, eu perguntei. Falei assim, tá, então deixa eu só ver se eu entendi direitinho. Você está me falando que o seu problema é esse, você passou pelas áreas tal, seu problema é esse aqui, você não consegue resolver. Quando eu fiz isso, ele se ligou que ele estava falando muito sobre a situação em que ele estava insatisfeito e pouco sobre o problema que ele tinha para resolver. Então, ele estava sendo muito mais emocional do que racional, ele não estava explicando objetivamente o que ele precisava. Então, quando eu refiz a pergunta, ele automaticamente parou, pensou, não é isso. O que eu preciso fazer é tal coisa. E aí, a conversa tomou outro rumo, e a postura dele também mudou, porque aí ele baixou a guarda, ele mesmo percebeu, sem eu ter que falar nada, que ele estava realmente tendo uma conduta não adequada para resolver o problema dele, ou seja, ele estava complicando a própria resolução do problema dele. Tá? Então, consulte o seu cliente sempre. O cliente questionou alguma coisa, tente entender a raiz daquilo. Por que ele está questionando aquilo? O que ele quer com aquilo? Por que ele não sabe qual é o padrão de atendimento para aquela etapa da jornada? Se é algo que foi pré-combinado antes e o cliente, teoricamente, é uma coisa que todo cliente deveria saber, e esse cliente não sabe, essa pessoa específica não sabe, por que ele não sabe? Em algum momento a comunicação falhou. Por culpa do cliente ou por culpa da empresa? Não sabemos, mas em algum momento a comunicação falhou. Pode ser que, por exemplo, seja uma pessoa nova que entrou naquela função, às vezes uma pessoa que já existia na empresa, mas entrou numa função nova, não foi passado para ela internamente como funciona determinada coisa, e a gente tem o dever de olhar para aquilo e identificar a oportunidade ou o risco de, poxa, essa pessoa está passando essa dificuldade porque ela acabou de assumir essa função, ela não teve treinamento. Então, não sou eu que dou treinamento, mas beleza, eu vou avisar o meu colega aqui do lado que dá treinamento de, dá uma ligada lá para o cliente tal, porque eu estou achando que esse cliente vai ter problema porque tem uma pessoa nova na função que não sabe como as coisas funcionam. Então, consulte sempre os seus clientes, que a gente sempre vai conseguir realmente ter mais sucesso nas nossas estratégias e no nosso trabalho com isso. Outra coisa muito importante é que o trabalho deve ser contínuo. Não dá para a gente abraçar o sucesso do cliente essa semana, achar que, tá bom, agora e voltar para os hábitos anteriores, tá? Uma frase que eu gosto muito é que, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Lembrando que quando a gente não faz uma coisa bem feita,
obviamente isso se volta contra a gente. Então, entra um pouco naquela questão que a gente falou do lucro em detrimento da experiência do cliente. A gente pode até lucrar naquele dia, sair um pouco mais cedo, então não ter tanto trabalho para resolver determinada coisa, porque a gente economizou aquele tempo, a gente lucrou aquele tempo, por exemplo, mas lá na frente aquilo vai voltar para a gente vai ter que resolver de uma forma muito pior. Então, vamos nos dedicar, vamos assumir o compromisso com o cliente, porque uma vez que a gente assuma o compromisso com o cliente, a gente está assumindo o compromisso de sucesso para a gente mesmo, né? A gente tem um dia a dia de trabalho muito mais tranquilo. E adote o sucesso do cliente, lembrando que quando você oferece o sucesso ao cliente, você é lembrado por oferecer uma ótima experiência, e isso sempre é uma coisa bacana para a gente. É isso, pessoal. Obrigada aqui pelo tempo de vocês para ouvir isso. Se quiserem, vamos bater um papo agora. E desculpem a mega interrupção aqui, a minha filha está muito animada. É sábado e ela está contando os minutos para ir para casa da amiguinha dela. Faz parte da realidade do home office. E aí, galera, alguém tem algum comentário? Gostaria de compartilhar alguma dúvida, algum insight que teve com a Gabi? Eu quero. Eu, primeiro, parabenizar. Gostei muito do conteúdo e da forma que o conteúdo foi exposto. De forma direta. Eu acho que você usou um dos princípios que você pregou durante sua fala. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Você fez o que disse. Você falou com a gente com um idioma que nós entendemos e da forma que nós gostamos de ouvir. Pelo menos eu me senti dessa forma, direto. Gente, que bom. Uma coisa interessante que eu anotei sobre as suas falas é com relação à comunicação personalizada. Eu acho que isso é uma prática que deve ser levada em consideração não só para o mercado, mas para a vida. Porque se você coloca em prática na sua vida, o mercado é consequência. A prática faz a excelência. Se você fala com um cliente ou um determinado colaborador de um cliente, analise o perfil, veja como é que ele se comporta, de que forma ele se comunica. Porque se você fala para ele da forma que ele entende, a comunicação flui. Que a comunicação é troca de sinais, envolve compreensão de ambos os lados. Se não é monólogo e não uma comunicação e não um diálogo. Então, acho muito importante analisar o perfil do cliente, entender a posição daquela pessoa específica para transportar. Se colocar no lugar do cliente também é um ponto fundamental. Se colocar no lugar do cliente, não é no momento dele estar desesperado, você transferir esse desespero para uma outra pessoa. É saber filtrar, entender a dor do cliente, saber como traduzir essa dor em respostas práticas para alguém que vai ser responsável por aquela solução. Porque se você transfere junto com o problema o sentimento de uma forma objetiva, o desespero do cliente, você leva mais alguém ao desespero. E aí a resposta que o cliente aguarda não vai ser dada no tempo ou não vai ser dada da forma que ele espera. Eu acho que esse jogo de comunicação, de entendimento, se nós conseguirmos praticar em nosso dia a dia, a gente vai conseguir lidar com o cliente, com essa comunicação de uma forma muito mais fluida, porque é prática. Era só isso. Eu acho que esse é um ponto, assim, realmente crucial, sabe? A comunicação, para mim, ela é uma das coisas mais importantes da vida. Então, é bem isso. Na vida pessoal, na vida profissional, a comunicação ela tem que ser clara. Ninguém tem obrigação de entender o que a gente quer dizer com meia palavra, né? Apesar de que a gente sabe que para bom entendedor meia palavra basta, a gente sabe que também tem muitos mal entendedores e às vezes a pessoa não é que ela é má entendedora, ela não está no momento bom, tá com a cabeça cheia, enfim, e precisa de um negócio mais concreto para entender onde a gente quer chegar. Então, assim, é um dever da gente comunicar de forma clara, né? De a gente poder ter realmente ali a responsabilidade na comunicação de se fazer entender. Né? Quando a gente faz isso, quando a gente se faz entender,
a nossa vida melhora num todo, porque aí, enfim, nossa família nos entende melhor, os nossos amigos nos entendem melhor, o nosso cliente nos entende melhor, o nosso líder nos entende melhor, a gente entende melhor o nosso colega do lado, quando ele se expressa, e aí a gente, poxa, legal, então ali tem que ser um pouco diferente, porque essa pessoa realmente tem uma dificuldade com isso que eu não tinha imaginado. Então, a gente fez todo um trabalho nesses últimos meses, inclusive e isso foi interessante pra caramba, inclusive de construir a jornada do cliente, e foi muito bacana porque quando a gente começou, o Paulo pode confirmar isso depois, quando a gente começou a escrever a jornada do cliente, uma determinada área pegava e falava assim, não, funciona assim, ó, ABC. Aí a outra área olhava assim, tá, mas como era uma área que tinha relação com aquela primeira que falou, tá, mas e aquele outro ponto lá? Que aí seria o quê? Tipo, saiu do A e aí o A.1, né? Tipo, tem entre etapas, ele tem as etapas macro, mas a gente tem os detalhes ali, a gente sabe que os detalhes fazem diferença. Então a gente começou a perceber, poxa, então talvez a gente não consiga escrever tão sucinto assim, porque existe, né, entre esses dois pontos, existem muitos outros pontos para traçar essa linha. Então, essa questão da comunicação é importante por isso, para a gente entender que entre os dois pontos, a gente sempre vai ter uma sequência de mini pontinhos, que quando alguns deles começam a falhar, a gente começa a ter aquelas famosas lacunas na comunicação, né? Sensacional, sensacional falar de vocês. É bem isso aí mesmo, Gabi. Conhecer a realidade do outro, se comunicar de forma mais fluida, isso é muito importante. E o que Miranda falou aí cabe muito dentro da nossa realidade, principalmente da área da gente de suporte, né? Que a gente ouve o cliente, tem que traduzir o sentimento e a necessidade do cliente para o time de desenvolvimento. Então, essa comunicação fluida é muito importante, porque quanto mais a gente entende com a forma com que o outro entende, quanto mais a gente compreende que, pô, Miranda não conhece a realidade do cliente, então eu preciso traduzir isso para ele, para que, consequentemente, ele me entregue uma resposta mais rápida e o cliente fique satisfeito mais rápido também. É isso que a gente tem tentado trabalhar nesses últimos tempos, tanto no suporte quanto na comunicação geral com as áreas. E, assim, muito disso aí vem de Gabi aí, que deu um norte muito bacana para a gente. Ai, que bom, gente. Eu tô aqui para ajudar, que bom que vocês estão aproveitando. Falando sobre a questão de comunicação, eu lembrei de um artigo que eu escrevi, modéstia à parte, eu achei que ele ficou bem legal. Eu vou compartilhar com quem quiser ler, que ele fala justamente sobre a questão da escuta ativa no atendimento ao cliente e como isso pode realmente mudar ali a nossa forma de relação e como isso pode facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês no chat primeiro, mas depois eu mando para Paulo, e aí ele pode compartilhar por e-mail, enfim. Mas, realmente, foi um artigo que, inclusive, surgiu porque foi até um pedido de um amigo meu. Eu tinha feito um outro artigo, e aí ele, cara, como que se faz isso e tal? Faz um vídeo, um artigo, né? Porque eu não tive como fazer um vídeo, eu acabei fazendo realmente um texto ali, contando um pouquinho da minha experiência. Eu espero que possa agregar para vocês. De novo, é algo que quando a gente faz, melhora não só a nossa vida profissional, eu realmente tento usar isso em todos os momentos da minha vida. Às vezes eu chamo muito a minha própria atenção de que eu tô em alguma relação, às vezes até de amizade mesmo, assim, tipo, que eu não tô escutando o que a pessoa tá me dizendo. Tipo, ela tá falando, eu tô aqui, e eu não tô prestando atenção no que de fato ela tá dizendo. Às vezes a pessoa tá num momento em que, até mesmo para elas, as emoções dela, os sentimentos dela estão confusos e ela não consegue traduzir bem aquilo. E se a gente só fica no a gente só piora a situação. Então, tá ali o link, depois eu passo também aqui pro Paulo no WhatsApp, e aí, quem tiver com vontade de ler, fico super feliz, inclusive, se quiser trocar uma ideia depois, ou então, enfim, conectar ali no LinkedIn também. Beleza, Gabi. Legal. Mais alguém gostaria de compartilhar sua visão, seu sentimento com relação ao que foi passado hoje? Como vocês acham que isso pode se aplicar na nossa realidade? Pessoal, eu queria falar, estão me ouvindo? Eu queria falar rapidinho em relação a Gabriela, mais uma vez, reforçando o que o Júnior falou aí, que Miranda falou. Parabéns pela apresentação, foi muito sucinta mesmo, muito direta, muito clara. E eu trago para o meu trabalho, para o meu mundo,
chegando na empresa agora há 2 semanas, uma coisa que você falou aí, de tudo que você falou tão importante aí, eu lembrei de uma coisa que isso me tocou muito que você falou, em relação a fazer o feijão com arroz, fazer o básico, começar do básico, na verdade. A gente não pode hoje tentar fazer o prato mais sofisticado, tentar fazer o diferente, o que é legal, mas se o feijão com arroz não está sendo feito, né? Então, hoje, no meu setor, estruturando aí o comercial, eu pretendo seguir o passo a passo que você passou para a gente nesse material, que é muito importante, mas principalmente fazendo o feijão com arroz. Porque muitas vezes, como o Paulo falou, no setor dele é diferente, no suporte é diferente, mas o cliente chega com uma dor para mim, e ele chega geralmente nervoso, ele chega com problemas no que o financeiro está cobrando, que ele acha que é errado, e eu escuto ele, né, eu falando como comercial, eu escuto ele, prometo uma resposta e muitas vezes acabo, isso é um erro que eu estou trazendo para mim mesmo, acabo errando e não levar uma devolutiva para ele, um feedback para ele, uma resposta, uma solução, um prazo. E isso eu acredito seja feijão com arroz, né? Manter a comunicação com o cliente. Eu participei de algumas experiências que é o que você falou, prometer e cumprir. O tratado não sai caro. E se puder, cumprir antes, porque aí surpreende o cliente de uma forma que o cliente fica encantado. Eu ouvia muito isso em algumas empresas, vamos encantar o cliente. E muitas vezes encantar o cliente não é fazer o extraordinário, é fazer o feijão com arroz bem feito, é trazer o cliente para você, é mostrar que você está ali com o cliente para o que ele precisar. Isso é muito, muito importante no meu trabalho. Eu queria te agradecer aí por dividir estar seguindo você no Instagram aí, porque é importante acompanhar sempre esse tipo de conteúdo. Obrigada, fico super feliz com o feedback. E sobre esse ponto que você falou ali de entregar mais para o cliente, tentar entregar antes, eu vou comentar com vocês uma taxa muito importante que a gente deve aplicar. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu achei sensacional. Que a gente fala em inglês, porque em inglês tudo é chique, tá? Que é a taxa de shit happens, ou seja, a taxa de merda acontece. Desculpa o francês, mas assim, pensem na taxa shit happens. Então, assim, cara, vai levar uma semana para corrigir esse bug. Joga 10 dias, pelo menos. Porque aí você prometeu para o cliente 10 dias, mas o prazo interno é 7. Então, tem 3 dias para se alguma coisa acontecer, você tem ali 3 dias para conseguir contornar aquela situação. Se deu tudo certo, em 7 dias está pronto, você entregou para o cliente com 3 dias de antecedência, o cliente vai ficar, o cara prometeu em 10, entregou em 7. Então, taxa de shit happens salva vidas. Inclusive na vida pessoal, tá, gente? Eu vou chegar aí meio-dia e meio. Aí meio-dia e meio você tá saindo de casa. Não, você já fala, eu só consigo chegar aqui por volta de 1 hora. Aí você chega meio-dia e meio, chegou meia hora adiantado, entendeu? Então, assim, é pra vida. Perfeito. Concordo, super. Põe em prática demais isso aí. Sim, vale muito a pena. Sem dúvida. Mas alguém queria falar. Acho que foi Gisele, não sei. Não, foi Cristiane. Foi eu. Primeiramente, agradecer, né, Gabi, pelo conhecimento aí, né? E falar que, como eu trabalho lá no suporte, muita coisa do que você falou se aplica ao meu dia a dia. Ouvir o cliente, né? E esperar ele falar para depois entender a situação. E a gente precisa realmente ter essa sensibilidade, porque a gente tem que entender que estamos lidando com pessoas e também aplicar isso não só com os clientes, mas com os colegas, né? Então, a comunicação realmente é muito importante. Tem que ter essa sensibilidade. Muito obrigada. Imagina, eu fico super feliz. Vocês vão falando que gostaram do material, eu vou ficando toda boba. Que bom mesmo que vocês gostaram do material, que bom que conseguiu relacionar ali com o teu dia a dia. E é isso, gente. A gente acha que empatia é um serviço para o outro, mas é um serviço para a gente também. A gente acaba evitando atritos completamente desnecessários quando a gente realmente entende ali o que o outro está passando, né? Então, faz muita diferença a gente aplicar isso. Gabi, te agradecer também pela apresentação, foi muito top. Estava comentando com minha esposa aqui também, em off, que foi muito proveitoso. Eu trabalho no suporte e na implantação, e de vez em quando eu dou um pulo no comercial. E essa semana eu fui fazer uma apresentação para um cliente para mostrar o sistema, mas antes de mostrar o sistema, eu tentei entender a dor dele com o sistema que ele já tem na loja dele. E aí eu fiz a apresentação do nosso sistema voltado na dor dele.
mostrando que o nosso sistema funciona justamente naquele ponto que ele tem problema com outro sistema. E aí a gente está aguardando agora só o feedback dele para a gente poder fechar negócio. Sim. Ah, desculpa, pode falar. Justamente utilizando essa ferramenta de ouvir o cliente primeiro, de questionar, entender a dor dele, para aí sim buscar a tratativa. Sim, é bem isso. É uma coisa que funciona muito bem para comercial, não sei quem do comercial está aí, mas faz muita diferença, inclusive, para a conversão de vendas mesmo, você apresentar, fazer um trabalho consultivo, escutando o cliente, o que ele precisa, porque muitas vezes a gente fica muito empolgado. Cara, o nosso sistema oferece 10 coisas aqui sensacionais para você, mas o cara quer resolver 2, e a gente está gastando tempo falando de outras 8 que ele não está nem aí. Então, assim, ele precisa dessas 2, você identificou que ele precisa dessas 2, foca nessas 2. Aí você vai fazer o efeito Polishop. E não é só isso. Além dessas 2 aqui, que você já viu que vai resolver o teu problema, você ainda vai ter isso. Então, é muito mais eficiente, você agrega muito mais valor, porque você tratou com o cliente, com aquele lead, mostrou para ele que você tem realmente as 2 principais dores dele e olha só que coisa, você ainda consegue resolver mais 8. Do que você Tá, eu tenho essas 2 aí que você falou, mas antes eu vou falar de A, eu vou falar de B, eu vou falar de C, eu vou falar de D, daí o cara já foi embora. Então, assim, de novo, a comunicação clara e ouvir, principalmente, entender o que o cliente precisa, ela traz resultados positivos pra gente em todas as áreas, em todas as esferas. Todos os feedbacks aí foram importantes aí para a Gabi, e as dúvidas e as contribuições de todos, mas eu quero fazer uma menção honrosa que é de Carlos, acabou de dar uma aula comercial aí, viu, Thiago? Escutar o cliente, entender a dor do cliente. Não estou vendo aqui quem mais do comercial está aqui, mas acho que o seu primeiro bom dia, Thiago, no comercial é reforçar isso. Se eu entendo a dor do cliente, foco em dar a prescrição medicamentosa adequada, o resto é sucesso. Assinar pedido, assinar o contrato, pegou o cheque e bateu o sino, velho. Parabéns, Ed. Show de bola. Parabéns, Ed Carlos, viu? Bater um papo com você na segunda. Tranquilo. Mais alguém, gente, quer contribuir aí, compartilhar ou fazer alguma pergunta? A aula foi tão top que os alunos ficaram com dúvida, viu, Gabi? Olha, gente, mas se assim, tá processando, porque eu sei que é muito conteúdo, então às vezes a gente fica ali, né, começa a girar ali a maquininha processando. Ficou com dúvida, quer conversar, enfim, pode me acionar ali, me manda uma mensagem, e eu tô super aberta para bater um papo. Eu sei também que tá todo mundo com fome, porque já são mais de meio-dia, né? Eu só queria pedir uma coisa, Marivaldo, antes de todo mundo ir embora, da gente se despedir. Eu também quero pedir 2 coisas. Então diga. Mas peça você primeiro. Então, esse seu pedido era um dos meus pedidos. Eu pedi para todo mundo ligar a câmera, para Paulo e você registrar esse momento aí para a gente compartilhar. Quem não escovou o cabelo, quem não fez maquiagem, quem não escovou os dentes, agora tem que abrir a câmera de qualquer jeito. Né? Passa perfume, gente, passa perfume. Ó, Mili aí. Mili hoje foi malhar também, que eu tô ligado. Hoje não, que eu fui levar minha mãe para vacinar. Que delícia, que beleza, que bom. Beleza, Mili. Sucesso. Direto de São Gonçalo, tem uma pessoa aí com esse sorriso simpático, eu não vou dizer quem é. Sou eu mesmo. Tem um cara presente aí na área. Vamos lá, então? Tem um bocado de câmera fechada ainda. Anderson, Cris, Paulo, Marcos. Não espere que eu apareça hoje, não, rapaz. Oh, meu Deus. Ô, dó. O Paulo a gente dá um desconto. Mas só dessa vez, tá, Paulo? Gabi tá sendo benevolente demais. É sábado, né, Marivaldo? Pô, o pessoal tá aqui, firmeza, participou. Oi. Kennedy tirou onda, botou entrega 10 no fundo aí da comunicação dele, ó. Cadê Zerinho? O marketing tem que vir junto, gente. Tem que pensar pra frente. Né, isso aí. Você deixou a aula? Podemos lá, então?
Você gravou a aula, Gabi? Tá gravando. É isso aí. Gravou. Gente, aí vocês editam aquele momento da interrupção, tá? Vocês cortam aquilo fora. Então, pronto. Paulinho, tira a foto também, compartilha com o Gel para mandar no LinkedIn. Beleza. Joga em dura aí nas listas. Né? Olha que legal. Ih, tá com flash meu, que droga. Aquelas tia de família que vai tirar foto da gente, daí nunca sai. Ó, flash de novo. Que benção. Pronto, agora vai, gente. Agora é real oficial. Agora vai. De novo, Não foi não. Vai no print só, Gabi. É que eu não tô conseguindo tirar print aqui. Deixa eu tentar. Falou, tira e pode compartilhar. É isso aí, melhor. Não, o print que eu tirei que saiu o flash de Gabi. Vou tirar outro. Muito bom. Isso aqui é foto de todo mundo. Desculpa, gente. Ó, eu consegui agora também, hein? Foi? Fechou aí, Paulo. Tá todo mundo já O com... print foi, volta só foto. Ok. Prontinho. Então, galera, vou fazer meu último pedido aí para liberar vocês para os desejuns, os almoços ou as outras programações. Como eu pedi no início aí um intervalo para a Gabi, eu compartilhei, né, um desafio, que cada um lançasse o seu propósito nesse momento de conhecimento, de aprendizado, anotasse no mínimo um desafio para colocar em prática, ou quem quisesse anotar mais, anotasse mais. Eu queria aí que vocês usassem o chat e disse assim, ó, cada um respondesse. Anotei basta botar o número de desafios que se provocou. 1, 2, 3, botasse rapidinho aí para ver quem se desafiou aí. Responde aí no chat para ver quem assumiu o desafio. Quem assumiu o compromisso consigo mesmo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém. Miranda já anotou um aí. Show. Douglas botou 2. 02 botou 2. Adriano, 2. Thiago Freitas, 3 desafios. Luan, 1. Cristiane, 2. Anderson Costa, 1. Márcia Silva, 1. Jamile, 2. Paulo Henrique, 1. Ed Carlos, 1. Jaira botou 1 desafio. Daniele, 1. Maria Machado, 1. Sassá, 3. É isso aí. Paulo foi 3. Sassá foi 1. Emily, 2. Vou parar de ler. Quem quiser escrever, pode escrever. É assim, galera. Eu quero dizer para vocês se desafiar é a gente com a gente mesmo. Não é com ninguém, não. Então, Gabi, mais uma vez, brigadaço pelo tempo disponibilizado. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Obrigado a cada um de vocês que se disponibilizou para beber água na fonte. E aí eu espero que na semana, com todo o gás, com toda disposição, vocês coloquem em prática, compartilhem conosco. O meu desafio foi esse, executei, consegui isso. Tenho certeza também que o Gabi vai gostar de receber esses feedbacks. Peço a Paulo compartilhe com o Gabi aí esses feedbacks para a gente comemorar e vibrar e avançar nos nossos propósitos. Da minha parte, galera, um adeus, um abraço, ótimo final de semana, bom apetite para todos, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, até galera. a próxima, galera. Obrigada mesmo, Tchau, tchau. viu? Qualquer coisa é só conectar lá. Tchau, tchau. Bom fim. Bom final de semana. Valeu. Bom final de semana, gente. Tchau. Valeu, galera. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Até a próxima.